Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como resolver essa sala do Bounty Hacker da plataforma TryHacking. Se vocês quiserem acessar essa sala, basta colocar o room/cowboy hacker, então vocês caem diretamente nessa sala aqui. Eu também vou deixar o link na descrição aí para vocês conseguirem acessar de uma forma fácil aí. Bom, essa sala tem a dificuldade fácil, então por isso que eu estou fazendo esse vídeo. É um vídeo bem para quem está iniciando como hacker, iniciando como pentester, e a didática é bem bacana porque realmente é bem simples de conseguir ter acesso como root nessa máquina, nesse servidor. Bom, então eu já iniciei a máquina, já estou conectado na VPN da plataforma TryHacking em um dos meus terminais aqui. E caso vocês tenham dificuldade de se conectar na VPN, eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar linkado também para que você consiga acessar a VPN aí de uma forma bem fácil. Bom, então já iniciando, o que são os primeiros passos aí que a gente pode fazer? Primeiramente aqui a gente vai tentar ler aqui o que tá pedindo, né? Bom, isso aqui é só apenas uma descrição da máquina virtual. Tem duas questões aqui que a gente não precisa responder. E a primeira delas aqui que a gente deve responder é quem escreveu a task list, a lista de tarefas, né? Quem escreveu a lista de tarefas? Bom, então o primeiro passo que a gente faz é copiar esse IP aqui. Eu vou copiar esse IP e vou colar aqui. E vou utilizar o nosso Nmap, né, para fazer um scanner de portas, buscando por portas abertas, passando o parâmetro Szinho, Szão, que é para fazer um scanner, e apenas um SYN ACK. Ele vai apenas abrir a conexão, não vai efetuar totalmente o handshake, né? Vou apenas buscar por portas abertas, o servidor me respondeu, é um scanner mais rápido aí. Eu não quero saber versão de serviço, então essa é a melhor opção aí para o nosso cenário aqui. Ok, já sei que tem um serviço FTP aberto. Vamos ver o que tem de dica aqui nessa task aqui. Você já visitou o serviço FTP? Beleza, então a nossa primeira dica é olhar o serviço FTP. Para acessar o FTP, a gente pode utilizar a linha de comando ou podemos utilizar uma interface, né, que seria o FileZilla para quem utiliza a interface aí, ou pode ser pelo próprio terminal FTP. Por padrão, ele já vai se conectar na porta 21. Caso seja uma outra porta, é só colocar depois aqui porta 21. Ele vai dar um problema aqui porque ele não conseguiu se conectar. Olha, ele não teve uma resposta do host porque ele tentou se conectar numa porta que não era. Mas como por padrão ele se conecta na 21, eu não preciso informar a porta. Bom, vou tentar utilizar o meu próprio usuário aqui do sistema e não deu certo. Ele disse o que? Esse servidor FTP está apenas para usuário anônimos. Então já facilitou o nosso trabalho, né? Eu posso tentar utilizar o usuário anônimos. Para quem não sabe, o FTP é um servidor de arquivos e por padrão ele tem um usuário default ali, né? Caso esse servidor de arquivos seja público, a gente configura esse usuário aí para que esses arquivos ficam expostos de forma pública, para que não seja necessário um login para acessar esse servidor. Beleza, então a gente já tem um trabalho facilitado. Ok, eu consegui me conectar e posso utilizar o help aqui para ver quais comandos que eu posso utilizar. Então eu tenho o comando ls ou o comando dir, se eu não me engano, que ele permite que a gente liste arquivos. Ok, então eu quero obter esses arquivos. Para mim obter um arquivo do servidor FTP, eu utilizo um comando get.
Vou sair aqui, vou criar uma pastinha CTF, vou entrar nela aqui para salvar esses arquivos, vou limpar e vou conectar de novo no FTP, Anonymous. Conectado, vou listar os arquivos, vou dar um get no logs.txt e também vou dar um get no task.txt, que a ideia é a gente dar uma olhada, ver o que tem nesses arquivos aí. Vamos ver se baixou os arquivos, ok, cat task.txt e cat logs. Aparentemente aqui no logs a gente já tem uma lista de senhas, né? Então, beleza. Cat task.txt. Primeira tarefa seria ali protect visuals, segunda task plan for red eye. E aqui a gente tem uma possível assinatura, que é o que eu acabei preenchendo aqui, que é o Lin. Então, quem escreveu a lista de tarefas é o usuário Lin. Beleza, já grava usuário Lin. Vamos para a segunda. Qual serviço você pode fazer uma força bruta, né, com o arquivo de textos que você encontrou? Aí a gente pode utilizar o Hydra. O Hydra é uma ferramenta para a gente fazer força bruta em determinados serviços, em determinados protocolos, FTP, SSH, HTTP. Então é o que a gente vai utilizar aqui. Eu passo o parâmetro "-l", que é porque eu quero utilizar o username Lin. Se eu quisesse passar uma lista de nomes de usuários, eu passaria o Lzão e passando um arquivo, por exemplo, users.txt. Mas eu quero apenas para o usuário Lin. E aqui nas senhas eu vou passar o "-zão e vou dizer que essas senhas vão ser carregadas do arquivo logs. Beleza? E aqui eu vou colocar o IP do servidor. Aqui eu coloco SSH, que eu quero fazer um brute force, né, no serviço de SSH. Para quem não sabe, SSH é o Security Shell, então é um shell seguro, né, diferente do Telnet que a gente tinha, muita gente ainda utiliza o Telnet, mas o SSH é um shell que a gente consegue executar comandos no servidor, mas de uma forma segura. Ok. Rodei a ferramenta e agora ela vai encontrar para nós a senha do usuário Lin. Então, essa senha aqui é a mesma que está aqui, Red Dragon Syncat 3 aqui. Beleza, então já temos um usuário válido para acessar via SSH. Agora o que a gente faz? Comandinho SSH, eu vou dizer que o Lin é o usuário, vou colocar um arroba e o IP do servidor. E vou copiar essa senha aqui. Vou dar um yes, eu quero me conectar, né? E agora eu vou colocar a senha aqui. E estou dentro do servidor. Aqui a primeira coisa que a gente faz é listar os diretórios, né? Ver quais diretórios a gente tem de interesse. Então a gente já tem um user aqui. Bom, eu não tinha falado antes, mas aqui a própria dica que ele traz é para utilizar o Hydra. Beleza. Normalmente aquelas dicas ali são bem simples, mas em alguns momentos elas ajudam, né? Então eu vou dar um cat no user.txt. Então a gente já tem a primeira flag. Primeira flag, como que tá ali, né? THM, CR1 e termina com 4T3. CR1, 4T3. Beleza. Agora começa a ficar mais divertido, porém é uma estratégia simples aqui que a gente vai utilizar.
Normalmente, quando falam de root.txt, ela fica num arquivo, num diretório que a gente não tem acesso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um cat ou um ls no barra root. Não temos acesso. Uma estratégia que seria, por exemplo, eu tentar ver se eu tenho acesso ao barra shell. Barra shell, não tem acesso. Ou buscar por arquivos find arquivos que a gente possa explorar. Aqui eu vou colocar 2 dev barra no. Bom, aqui normalmente a gente vai lá no GT FOBINS. Aqui, se a gente buscar por esses arquivos aqui, por exemplo, por SSUID, alguma fraqueza, né, a gente tentaria buscar por esses arquivos, por exemplo, CHSH. A gente não vai encontrar esses arquivos aqui, mas eu já tive cenários ali que era permitido executar um Base64 como root. Então eu busquei aqui utilizando o Base64 e eu consegui executar, ler o arquivo /shadow, né, utilizando o Base64 como root, e consegui ter acesso a credenciais válidas. Mas não é o nosso cenário aqui. Bom, então a gente pode tentar listar quais comandos eu posso rodar com o sudo sem que eu tenha a senha, né? Sem que eu tenha privilégios, sem que eu esteja no grupo de super usuários. Tem uma configuração que é possível que seja feita, que eu possa executar apenas alguns arquivos, né? Alguns programas como super usuário, sem que eu tenha todas as permissões que um super usuário teria. Para isso a gente usa o sudo -l, colo a senha. Então eu sei que eu consigo utilizar o tar como sudo. Então vamos ver, sudo tar. Beleza, executou. Se por exemplo eu utilizar sudo base64, ó, ele não é permitido que ele utilize o Base64 como sudo, mas aqui eu consigo utilizar o tar como sudo. Beleza. Então vamos lá, sudo tar. O tar é um programa que a gente consegue compactar arquivos. Mentar. Então a gente consegue manipular alguns arquivos aqui e basicamente compactar, né? Comprimir, zipar. Então arquivos a gente cria diversos arquivos num arquivo só de forma comprimida, né? Beleza, então vamos tentar executar um tar aqui, sudo tar -cf para mim criar um arquivo. E qual arquivo que eu vou criar? Eu vou criar o arquivo root.tar e vou dizer que esse arquivo root.tar vai ser todo o conteúdo de root. Escrevi errado sudo. Ok, se eu der um listar aqui, eu tenho o root.tar criado ali. Então vamos tentar descompactar esse arquivo. .xvf root.
E se vocês verem aqui, ó, eu criei um diretório root aqui no meu, na minha home. Então eu consigo acessar esse diretório root e ler o conteúdo de root.flag. Então essa aqui é a próxima flag que a gente pode colocar aqui, ó, 80 e termina com um hacker ali, né? Seria bounty hacker. Bom, tá, até aí ok, né? Mas eu não consegui root. Tem outro recurso que a gente pode utilizar do arquivo tar, do programa tar, que é para a gente conseguir executar algum programa. Por exemplo, vou executar um tar, vou dizer que eu vou criar um arquivo /dev/nu para mim não precisar criar nada aqui, /nu. E aqui eu vou passar, primeiro eu vou mostrar o main desse tar, vou dar um head 700. Checkpoint. Bom, basicamente esse parâmetro aqui, ele consegue executar uma ação, né? Então eu vou dizer que no checkpoint 1, durante o progresso, né, da execução desse programa, eu vou dizer no checkpoint, em qual checkpoint que eu vou colocar uma ação. Então eu vou utilizar dois parâmetros, checkpoint e o checkpoint action. Checkpoint action vai ser um exec. Ok, então vamos lá. Sudo tar, dizer que eu vou criar um arquivo /dev/nu e vou colocar o checkpoint no checkpoint 1. Checkpoint action vai ser exec. O que eu quero executar? Eu quero executar um bin/bash. Só que aqui, ó, como já está com sudo, né, o tar ele vai executar como superusuário, ele vai criar o arquivo, só que durante essa compactação, né, no primeiro momento ali, eu vou colocar o checkpoint logo no início na execução desse programa, e essa execução, quando ele chegar naquele checkpoint ali, o action vai ser execute para mim um bash. Então agora eu sou o root, agora eu consigo ter acesso ao diretório de root. E tá aí a nossa flag. São duas formas aí para a gente utilizar o programa tar, né? Talvez esse checkpoint seja algo que vocês não conheçam aí, mas o tar é um programa bem conhecido para compactação de arquivos. Então um exemplo simples seria eu apenas compactar o diretório root e extrair para um outro diretório que eu tenha permissões de leitura e consiga ler esse arquivo. Mas outra possível solução seria utilizar o mesmo programa tar, conseguir acesso administrativo a esse servidor, né? Conseguir ter acesso ao usuário root, e que é da forma que eu fiz aqui, e conseguir ler esse diretório ali. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais. Valeu!